Olá! Seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal que pode colocar um bom dinheiro no seu bolso, referente à cobrança indevida de impostos na sua conta de luz. Hoje, vamos detalhar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a devolução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que foi cobrado a mais na sua conta de energia elétrica. A informação mais impactante que você precisa saber agora mesmo é que o prazo para pedir essa devolução foi fixado em 10 anos, o que significa que você pode recuperar valores pagos indevidamente durante todo esse período. E essa quantia, com juros e correção, pode representar uma verdadeira fortuna. Nós sabemos que este assunto pode gerar muitas dúvidas e cada caso tem suas particularidades. Por isso, queremos te ouvir. Deixe nos comentários a sua história, suas perguntas ou qualquer dificuldade que esteja enfrentando com a sua distribuidora de energia. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários para ajudar nossa comunidade a garantir seus direitos. Se você paga uma conta de luz, existe uma grande chance de você ter direito a receber de volta uma quantia significativa em dinheiro. E o motivo é uma prática que foi considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. As distribuidoras de energia elétrica em todo o Brasil foram obrigadas a devolver valores que foram cobrados de forma indevida dos consumidores. Essa cobrança extra acontecia por causa da inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, conhecido como ICMS, na base de cálculo de outras duas contribuições, o Programa de Integração Social, o PIS, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a COFINS. O que isso significa na prática? Significa que o imposto estava sendo calculado sobre outro imposto, o que aumentava o valor final da sua fatura todos os meses. Em uma sessão plenária histórica realizada no dia 14 de agosto de 2025, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do nosso país, confirmou a validade de uma lei que determina essa devolução. Mais importante ainda, os ministros definiram que o consumidor tem um prazo de 10 anos para entrar na justiça e pedir a restituição desses valores. Esse prazo é o que chamamos no direito de prazo prescricional decenal, ou seja, de uma década. Para entender a origem do problema, precisamos falar sobre como a sua conta de luz é composta. O valor que você paga não é apenas pelo consumo de energia. Embutidos na fatura estão diversos tributos. O ICMS é um imposto estadual e sua alíquota, ou seja, o percentual cobrado, varia de estado para estado. Já o PIS e a COFINS são contribuições federais. O erro estava na forma como o PIS e a COFINS eram calculados. A base de cálculo, que é o valor sobre o qual o percentual do imposto incide, incluía indevidamente o montante do ICMS. Imagine que o seu consumo de energia foi de R$ 100. Sobre esse valor, incide o ICMS, digamos, de 25%, o que daria R$ 25. O correto seria que o PIS e a COFINS fossem calculados sobre os R$ 100 originais do consumo. No entanto, as empresas calculavam essas contribuições sobre R$ 125, ou seja, sobre o consumo mais o ICMS. Isso é o que se chama de cálculo por dentro. E foi exatamente essa prática que o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal, pois um tributo não pode compor a base de cálculo de outro. Essa discussão não é totalmente nova. Ela é um desdobramento de uma decisão anterior muito importante do Supremo, conhecida como a tese do século. Nesse julgamento, ficou decidido que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS para empresas em geral. A nova decisão, proferida na ação direta de inconstitucionalidade de número 7.324,
apenas confirmou que essa mesma lógica se aplica às contas de energia elétrica e estabeleceu as regras para que o consumidor final, como você, possa ser ressarcido. A ação foi movida pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, a ABRADEI, que questionava a Lei 14.385 de 2022. Essa lei alterou uma legislação mais antiga, a Lei 9.427 de 1996, e deu à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a responsabilidade de garantir que esses valores cobrados a mais fossem devolvidos aos consumidores. As distribuidoras, claro, não queriam ter essa obrigação, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu contra elas e a favor do consumidor. Agora, a pergunta que todos fazem é: como começa a contar esse prazo de 10 anos? O marco inicial é a data de cada pagamento indevido. Toda vez que você pagou sua conta de luz com esse cálculo errado, iniciou-se um prazo de 10 anos para você reclamar a devolução daquele valor específico. Na prática, isso significa que você pode pedir a restituição de tudo o que foi pago a mais nos últimos 10 anos, contados a partir da data em que você entrar com a ação judicial. Por exemplo, se você iniciar o processo em setembro de 2025, poderá reaver os valores pagos desde setembro de 2015. É uma janela de tempo considerável e que pode acumular uma quantia muito expressiva. O procedimento para reaver esse dinheiro exige alguns passos importantes e organizados. O primeiro e mais fundamental é reunir a documentação necessária. Você precisará de todas as contas de luz que pagou nos últimos 10 anos. Sabemos que guardar papéis por tanto tempo não é um hábito comum para a maioria das pessoas. Se você não tiver todas as faturas, não se desespere. As empresas distribuidoras de energia são legalmente obrigadas a fornecer a segunda via desses documentos. Você pode solicitar diretamente nos canais de atendimento da empresa, seja pelo site, aplicativo ou em uma agência física. Caso a empresa se recuse a fornecer ou crie dificuldades, você pode registrar uma reclamação na ANEEL, que é a agência reguladora do setor, ou Uniprocon da sua cidade. Em último caso, é possível entrar com uma ação judicial específica, chamada de ação de exibição de documentos, para forçar a empresa a entregar todo o histórico de faturamento. Com as contas em mãos, o próximo passo é o cálculo do valor a ser restituído. Esta é a parte mais complexa do processo e, honestamente, é quase impossível de ser feita por um leigo sem as ferramentas corretas. O cálculo envolve identificar em cada fatura qual foi o valor do ICMS e qual foi a base de cálculo utilizada para o PIS e a COFINS. Depois, é preciso refazer o cálculo da maneira correta, sem o ICMS na base, para encontrar a diferença que foi paga a mais. Sobre essa diferença, mês a mês, devem ser aplicados juros e correção monetária, utilizando índices oficiais como a taxa Selic, para que o valor seja atualizado até a data presente. Por causa dessa complexidade, a recomendação é enfática: procure a ajuda de um profissional. Um perito contábil ou um advogado especialista em direito tributário poderá elaborar um parecer técnico detalhado, que servirá como prova robusta no processo judicial. Embora existam planilhas e ferramentas online que prometem fazer esse cálculo, um laudo assinado por um especialista confere muito mais credibilidade e segurança à sua ação, aumentando significativamente as chances de sucesso. Uma dúvida comum é sobre quem tem o direito de pedir a devolução. A resposta é simples: quem pagou a conta. Se você é o titular da fatura de energia, seja proprietário do imóvel ou inquilino, o direito é seu. Se você mora de aluguel e a conta está em seu nome, mesmo que o imóvel não seja seu, você pode entrar com a ação. O que importa é quem efetivamente sofreu o prejuízo financeiro, e isso é comprovado pelo nome que consta como consumidor na fatura. Se a conta estiver no nome do proprietário do imóvel,
mas foi você, inquilino, quem sempre pagou, a situação fica um pouco mais complexa. Seria necessário comprovar os pagamentos, talvez através de um acordo com o proprietário, para que ele entre com a ação e repasse o valor a você, ou para que ele forneça uma autorização para que você mova a ação em nome dele. A melhor situação é sempre ter a conta de luz no nome de quem de fato a paga. Com a documentação reunida e os cálculos feitos, o passo final é ajuizar a ação judicial. A ação deve ser proposta contra a distribuidora de energia elétrica que presta serviço na sua região, e não contra o Estado ou a União. Como as distribuidoras são empresas privadas ou sociedades de economia mista, o processo corre na Justiça Comum Estadual. Dependendo do valor total da sua restituição, a ação pode tramitar no Juizado Especial Cível, conhecido como Tribunal de Pequenas Causas, que geralmente é mais rápido e não exige o pagamento de custas processuais iniciais, caso o valor não ultrapasse um determinado teto, que geralmente é de 40 salários mínimos. Se o valor for superior, a ação deverá ser proposta na Vara Cível Comum, onde o processo pode ser um pouco mais demorado e pode haver custos judiciais envolvidos, a menos que você consiga o benefício da justiça gratuita, comprovando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Qualquer advogado pode, em tese, ajuizar essa ação para você, pois a tese jurídica já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Não há mais discussão sobre o mérito do direito. A questão agora é puramente comprovar o seu caso individual, com os documentos e cálculos corretos. Uma vez que o juiz dê a sentença favorável, e a tendência é que todas sejam, a empresa será condenada a pagar o valor apurado, com juros e correção monetária. Esse pagamento se dá por meio de um alvará judicial ou depósito direto na conta indicada pelo seu advogado. É fundamental que os consumidores estejam cientes de que este é um direito garantido e que a Justiça já se posicionou de forma definitiva. As empresas de energia lucraram indevidamente por anos às custas dos cidadãos, e agora é o momento de reaver o que foi pago a mais. A decisão do Supremo Tribunal Federal não foi um caso isolado, mas o resultado de uma longa batalha judicial, que reafirma um princípio básico do direito tributário: a não cumulatividade e a vedação ao confisco. É inaceitável que o consumidor seja penalizado com uma carga tributária maior do que a devida por um erro de cálculo que beneficiava apenas as distribuidoras. A devolução desses valores não é um favor, mas uma obrigação legal e uma questão de justiça fiscal. Portanto, organize seus documentos, procure orientação profissional e não deixe de buscar o que é seu por direito. O prazo de 10 anos é longo, mas não deve ser motivo para procrastinação. Quanto antes você iniciar o processo, mais cedo terá o seu dinheiro de volta.